Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um 70 Podcast. E hoje nós faremos uma resenha sobre as eleições 2022 dos candidatos aguaslindenses. Nós vamos acompanhar as estratégias de marketing, vamos observar aí o que aconteceu na internet, a movimentação, com os comentários aqui do André, que tá aqui desse lado, do Mauro. Exatamente. E a gente tem um recado especial para você. Não é isso, André? É isso mesmo, Eric. Se você puder, siga a gente no YouTube, siga a gente no Facebook, no Instagram, no Spotify também. E acompanhe sempre a gente quinzenalmente, né, Eric? Mais ou menos nesse período a gente tá soltando novos episódios. Exatamente. E acompanhe a gente para você ficar de perto das novidades da cidade em todas as esferas. E se você curtir nosso canal, né? Ativar as notificações lá, clicar no sininho. Toda vez que a gente tiver uma publicação nova, você já vai ficar por dentro. E também tem o nosso site, que é o 70digital.com.br, ali com algumas matérias e também todos os episódios do 70 Podcast, o podcast de Águas Lindas de Goiás. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria dar um recado importante para você. Você sabia que ao transferir seu veículo para o município de Águas Lindas de Goiás, o valor do seu IPVA pode se tornar desconto de até 50% no seu IPTU? Então, procure hoje mesmo o serviço da Protege Vistorias. Fica ali ao lado do Detran. Tem um pessoal competente que não vai deixar você esperando muito tempo. Você pode marcar a sua visita pela internet. Basta acessar www.protegeaguaslindas.com.br. Lá tem um botãozinho do WhatsApp e você já fala com o pessoal da Protege Vistorias. Quero mostrar para vocês aí, ó, o nosso site é o 70digital.com.br e aí você já tem algumas informações sobre a nossa região, tem notícias aí também da política, como ficou, por exemplo, a nova Câmara dos Deputados, né? Vamos ver aí como é que... Clica aí na matéria, André. Então você já tem aí, ó, como ficou a composição para esse próximo pleito. São coisas que você fica sabendo no 70digital.com.br. Além disso, você pode clicar lá no link do podcast e você já vai ter todos os episódios. Ali é só clicar em 70 Podcast, André. Bem aí, exatamente. 70 Podcast, podcast de Águas Lindas de Goiás. E aí você tem acesso a todos os episódios que a gente já exibiu aqui e pode ficar por dentro também das novidades da cidade. E aí, Mauro, tudo bem com você? Fala, Eric, beleza, meu amigo? Quanto tempo, cara? Obrigado aí pelo convite, André. Ué, a gente fez, né, André, aquele episódio falando sobre os políticos de Águas Lindas. Nada mais justo do que recebê-lo novamente para a gente ver o resultado das eleições, né? De como foi essa movimentação aí. Eu sei que vocês também estiveram participando ativamente dessa campanha. Mas por que você fala isso? Aí, ó, vieram até de uniforme pra cá. Padronizado. Padrão João do Pão. Olha a vinheta de João do Pão. Eu acho que vai ter que ter uma vinheta do João do Pão, né? Símbolo do podcast. Pois é. Mas aí, Mauro, o que você pode dizer pra nós aí de como ficou esse cenário da política aguaslindenses, quem saiu fortalecido? O que você acha? Bom, Eric, primeiramente, parabenizar todos os candidatos, todos aqueles que se dispuseram, que tiveram a coragem de colocar seu nome à disposição, e dizer que muito feliz como cidadão aguaslindense que sou, assim como todos vocês, como o André, estou muito feliz que hoje a cidade tem um representante eleito, né? Definitivamente eleito. É o Anderson Teodoro aí por mais de 25 mil votos. Acho que foi uma votação expressiva. Em grande parte se deve também à popularidade do Dr. Lucas, que o ajudou, que caminhou junto, né, e que lançou como único candidato do governo. Nunca se havia visto essa união antes em Águas Lindas, comandada por um chefe do Poder Executivo.
E dizer também que, com certeza, a gestão, o grupo político do Dr. Lucas saiu fortalecido. Tendo em vista que nós conseguimos eleger um deputado estadual, demos uma votação expressiva para o deputado federal do governo, que é o deputado José Nelto. O senador Alexandre Baldi teve mais de 25 mil votos no município, não chegou a ser eleito, mas teve uma votação muito grande. E colaboramos efetivamente para a reeleição do governador Ronaldo Caiado, sem dúvida nenhuma. Foi uma eleição vitoriosa em vários aspectos. E, sobretudo, também porque o partido do Anderson Teodoro, o Avante, elegeu também, em primeiro lugar, o André do Prêmio, né? Aqui da nossa cidade vizinha, Santo Antônio. Também teve uma votação bastante expressiva, aí, com 26 mil votos. Mais de 26 mil votos. A região está bem representada. Foi uma surpresa, né, Mauro? A gente tinha aquela expectativa de que o partido só conseguiria eleger um. Então a gente estava ali naquela apreensão, né, no momento da apuração, querendo que o antes passasse. Exato. Então eu costumo pensar assim, que naquele momento a gente era inimigo, né? A gente queria que ele perdesse e a gente ganhasse. Adversário. Mas assim, acabou que, graças a Deus, deu certo para os dois. Exatamente. Então acho que muito mais do que... esses serem adversários agora vão se juntar, né? Para trazer benefício pro entorno. Nossa região e eles, os dois juntando as forças, como Santo Antônio é um município aqui que tá do lado da gente. E muitos anos esse município existe, né? Então, assim, eu acho que vai ser bom, né? Eles vão se unir lá dentro e a gente espera que isso aconteça. E é isso aí, André. Eu penso que os dois, tanto o André do Prêmio quanto o Anderson, terão aí a possibilidade de trabalhar muito na nossa região aqui do entorno, integrar a rede como de fato ela tem que ser, gerar desenvolvimento, trabalho, emprego e renda e infraestrutura, que é o que a gente mais precisa aqui. Muito bem. Vamos então acompanhar alguns nomes que são aqui de Águas Lindas, né? Nós escolhemos aí foram 5 candidatos, André? Foram 6. 6 candidatos. Quem é o primeiro aí que a gente vai falar? Érico, eu sou um pouco suspeito pra dizer, né? Mas a gente vai começar com aquele que tem um número que é igual ao nosso, né? 70, começa por 70. Muito bem, me convenceu nessa aí. Sabia. Aqui o Anderson Teodoro aqui a gente vai explicar pro público, né, Érico, também que nossa área também é a área de mídia, né? Social media e fazemos esse tipo de serviço, então a gente é muito mais criterioso com essa situação, né? Claro. Optamos aqui por bem dar uma avaliada aqui nas redes sociais dos candidatos, né? Os erros, os acertos, independente de ter ganhado ou não, a gente sabe que aquilo que poderia ter melhorado ainda, né? Sim, é importante que as pessoas entendam uma coisa. Comunicação hoje é algo que está muito fácil, né? Mas precisa de estratégia. Não significa que você, se você tiver o melhor material publicitário do mundo, se você não tiver estratégia, isso não vai resolver de nada. Então, hoje, o que a gente quer olhar aqui, o que aconteceu nas redes. A gente viu, né, na verdade, que teve muita movimentação nas ruas, né? Não como as campanhas de antigamente, né? Que as campanhas de antigamente tinham eram muito mais gostosas de você ver na rua, né? Sempre tinha muita festa, muita coisa. Agora não, tá algo mais calmo, eu diria, né? Essa eleição, inclusive, não sei vocês, mas aqui onde eu moro, no Pérola, pouquíssimos carros de som. O que não é comum, né? Em eleição, geralmente a gente acaba reclamando, né, da poluição sonora. E isso não aconteceu nessa campanha. Apesar de ser uma coisa que a gente não gosta, né? Em teoria a gente não gosta, mas é um negócio que funciona porque aquilo é chiclete e cola o número e o nome do candidato, né, na cabeça do eleitor. Vai do contexto da cidade também, né, Eric? Assim, o pessoal aqui, a gente tá vivendo ainda a transição daquilo que é a campanha mais na rua para a campanha também virtual, né? Nas redes sociais. Porém, isso vai de cidade para cidade. Aqui em Águas Lindas, por exemplo, a gente ainda tem uma população um pouco mais idosa, né? Que também não é totalmente online. Então, aqui o candidato tem que se atentar para essas duas coisas, né? Tem que fazer uma boa campanha na rua, igual você falou, carro de som. Na rua, quer dizer, uma campanha não exclui a outra, né? Você precisa tanto da campanha presencial quanto da campanha virtual. E uma coisa interessante é que aqui em Águas Lindas existe um tráfego maior de pessoas no Facebook do que no YouTube, né? Eu não sei se os candidatos pararam para pensar nisso, se é que alguém
parou para pensar em alguma coisa, que essa campanha foi tão rápida, né? As coisas aconteceram, assim, foi um foguete, né? Hoje a gente tem uma pluralidade de redes sociais, então é aquilo que você falou, precisa-se muito de estratégia, né? Você não Sim. pode hoje, pelo seu senso comum, pensar que todo mundo usa Instagram. Não, muita gente não usa Instagram. Com Meu certeza. pai não usa Instagram, o pai do Eric, a mãe dele também não usa. Mas usam bastante YouTube. YouTube, lá minha mãe também já usa muito o Facebook. Então, assim, tem toda essa dinâmica. TikTok, por exemplo, já não é nem nós que vamos usar, mas a são galera os mais nova. adolescentes, né? Então, assim, você tem que ir de lá de baixo até a última faixa etária possível. Tem que pensar em tudo, tem que pensar em todas as possibilidades, em chegar a todos os públicos, porque você precisa do voto do adolescente de 16 anos e também precisa do voto do idoso. Exatamente. Isso é interessante, porque de precisar do voto. Na campanha, nenhum candidato desperdiça nenhum voto, né? Isso Só é que, verdade. às vezes, você tem que pensar se vale a pena jogar para todos ou se vale a pena segmentar. Jogar para um público específico. Porque, às vezes, o teu público te rende muito mais do que você querer espalhar e não conseguir tantos resultados. Ou pode ser que você tenha que alcançar a todos. Mas aí é questão de estratégia, né? Embora eu vejo que a pessoa que está num cargo público ou está tentando chegar a um cargo público, ele tem que pensar em benefícios para a sociedade em todo, né? Claro. E principalmente aqui em Águas Lindas, eu particularmente não vi, e claro, acompanhei pouco também, porque eu vi pouco movimento, mas eu particularmente não vi propostas. Simplesmente parece que assim, eu sou de Águas Lindas, então você tem que votar porque eu sou de Águas Lindas e ficou por isso mesmo. Eu não sei se vocês viram alguma coisa diferente, podem comentar aí. Mas vamos lá, o André já tá aqui com a página do nosso deputado eleito, né? É isso aí. Graças a Deus. Opa, eu tenho que ser partidário. Não, agora você pode, né? O 70 Podcast não tem. Vamos deixar registrado: o 70 Podcast não tem partido, não tem, né, nenhuma preferência. Entretanto, os participantes. Tem um lado. Principalmente o João do Pão, que tem todas as preferências. Nossa, o João do Pão é de todos os candidatos. Né? Eu queria que ele estivesse aqui para ver qual era o candidato dele hoje, né? Mas vamos lá. Um abraço aí, João. Um salve para você. Vamos lá. Aqui a gente vê o Eric Mauro. A gente vê aqui o Instagram do Anderson Teodoro, né? Bem legal essa ideia aqui de colocar o número aqui em cima nos destaques. Sim, isso aí é um negócio que pega. Exatamente. E aqui também a gente tem esse vídeo aqui do pai dele, da mãe dele. Que é aquela coisa emotiva. Exatamente, da campanha. Coloca aí, vamos ver quanto tempo tem esse vídeo aí. Aí, ó. Depois nós fomos pro Portugal, tá? Fomos morar Uma fotografia muito bonita, né? na Uma cidade. filmagem boa. Aí tinha uma bicicleta. Bem editado, ó. Umas lentes muito boas aí, hein? Galera caprichou. Sempre foi assim, agitador, sempre. Eu achei muito bom o material, tá? Eu ainda faria algo diferente, que seria a questão da trilha sonora. Eu gosto sempre de utilizar a música tema. Mas claro, né, em versões diferentes. Você faz aquela versão mais melosa e tudo. E... É porque eu acho que na campanha do antes não houve esse jingle mais meloso. Eu acho que não teve, né? Não, mas poderia utilizar a própria música e fazer uma versão lenta. Ah, entendi. Entendeu? É uma estratégia interessante. E eu soube aqui, Eric, pelo Mauro, que esses vídeos aqui, quem foi o Baquita Cine, né? O pessoal da Baquita Cine. Queria elogiar muito eles aí, parabenizar, porque eu particularmente achei um excelente trabalho. Bom, não conheço ou conheço? Conhece. Conheço. E eles vão vir aqui, eu já fiz o convite. Tá aguardando. O já fiz o convite, eles vão vir. Ah, verdade. É porque eu não conhecia pelo nome da empresa, né? Aí é diferente. Mas enfim, Eric, olhando aí a página ainda deles, eu só senti falta aqui um pouco de uma padronização, né? De todos os posts. Sim. Alguns aqui não seguem muito bem uma lógica que a gente vê, né? A diagramação da rede social em si.
Aqui em cima tá bem bonitinho, mas assim, eu acho que em todas as publicações tinha que ter algo relacionado ou a cor dele, né? Sim, e o número, principalmente o número. O número, ele é muito importante, né? Que é o instrumento de votação. Mas aí, de repente, vem a parte da estratégia, porque uma coisa é quem produz o material e outra quem tá lá, né? O social media que tá lá fazendo as publicações, escolhendo o que vai em primeiro lugar, enfim. São trabalhos diferentes, né? Por mais que... E é uma coisa que as pessoas não entendem. Elas acham que quem faz mídia tem que ter a obrigação de fazer a estratégia, né? E fazer a publicação. E não é assim. Pode acontecer de quem fazer a mídia saiba também fazer a estratégia, mas a questão... Como nós tivemos que aprender por duras penas, né? Verdade. Mas é assim que se aprende, né? Mas, por exemplo, quando você parte para a questão de publicação, é uma questão... Precisa ter uma lógica, não é só produzir material e colocar doidado. E precisa ter equipe, e essa equipe tem que estar sincronizada e principalmente com o candidato. Tem algum vídeo aí do candidato em si? Tem aqui. Olá, pessoal. Isso. Estou passando aqui hoje, primeiramente, para agradecer a Deus e a cada um de vocês, a minha família, amigos, aquelas pessoas que me receberam na sua casa. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. Águas Lindas e região. Chegou a hora, 70789. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez, um produto muito bom. Curto, objetivo. Né? Agora eu vi um vídeo dele que ele termina assim: vem com nós. Padre Bernardo, vem com nós. Né? E vi que isso é algo que é normal do discurso dele. É interessante porque é um coloquial, né, que muita gente usa, mas eu particularmente ainda sou fã do português bem falado. E principalmente quando a gente vai para essa questão do cargo eletivo, porque imagina que você vai cobrar, por exemplo, educação, né? Falar sobre educação com uma autoridade e a autoridade se dirigir de forma muito coloquial, né? Eu acho que não pega bem. Eu acho que não é bom, né? Assim, eu parto do princípio de que nós temos uma nova padrão da língua portuguesa. É dificílimo de ser seguido. Existem conjugações que a maioria das pessoas não conhece. Mas há uma situação também que, conhecendo a nossa população, não só de Águas Lindas, mas do Brasil, português é aquilo que você entende, aquilo que você consegue compreender. Eu concordo em partes com você. Não sou linguista, claro. Mas isso é uma parte assim, de estratégia, aliás, de definição de comunicação. Tá? Mas, e aí como eu te disse, eu concordo em partes, porque nesse momento em que a gente tem tantos iles e niles aí, eu acho que, né, bombardeando a língua mãe, eu acho que a gente tem que retornar mesmo para que as pessoas entendam melhor as regras, porque o português ele não é difícil de aprender, mas ele também não é muito simples, né? Então, só quem usa próclise, mesóclise e ênclise com seriedade e sabedoria é o Michel Temer. Igual ele não tem. É verdade. Fazer-me-ei. Então, vamos ao próximo candidato. Aliás, antes de ir pro próximo, esse comentário que a gente faz aqui é um comentário, não é na tentativa de menosprezar ou a forma que ninguém fala, não. Talvez passe batido para a maioria das pessoas. E como estratégia de marketing, talvez tenha funcionado também, né? Sim. Ser mais povão, ser mais próximo. Tanto que ele teve aí, o número de votos dele foi o quê? Foi uns 25 mil. Na página do 70 Podcast, tem lá. No 70 Digital. Aí, vamos lá conferir. Fazendo um jabazinho pra gente aqui, aí, né? 25.552. 25.552. Então, nossos parabéns aí para o deputado eleito, né, do Avante, Isso. Anderson Teodoro.
Parabéns também ao prefeito Dr. Lucas, que se mostrou aí com bastante prestígio com a população e fez esse empréstimo, né, desse prestígio para o deputado. Aliás, foi uma campanha que ela foi muito assim de reunião, né, de apoio. Foi bem interessante. Tivemos episódios que o prefeito foi pra rua mesmo, ali, a pé mesmo, batendo de porta em porta. As reuniões onde eu tive a oportunidade de participar, sempre o prefeito estava lá. Mas não adiantaria também o prefeito estar lá e não ter nenhum prestígio com a população, nenhuma moral, né? Hoje a gente vive uma taxa de 70% de aprovação, ou mais, eu acredito. Então, assim, ele tá indo bem. Ganhou de novo, então eu acho que a força política dele aumenta muito com isso. Sim. E daqui pra frente, agora, se ele continuar fazendo o que já tá fazendo, um excelente trabalho, assim, de... Aí, a chapa branca. Tem tudo pra dar certo aí nos próximos anos. Existe um provérbio que diz que os apaziguadores serão chamados de filhos de Deus. Eu não gosto de tocar nesse assunto, mas aqui é um provérbio interessante pra gente pensar, né? Uhum. Que o prefeito Dr. Lucas, ele conseguiu reunir todo o grupo. Ele conseguiu fazer com que decidissem em torno de um único nome. O que é bom, que mostra a união. E Águas Lindas não saiu rachada, não saiu dividida nessa eleição. Então é um prestígio não só com a população, porque o resultado foi a eleição do ano, então mostra um prestígio, mostra um resultado de trabalho. Sim. Mas também com o próprio grupo político, né? Que está contente, que está alinhado em um só propósito, numa mesma direção. É verdade. Então vamos lá, vamos para o próximo candidato. Quem é, André? É o Keké da Vulcanic. Então vamos lá, vamos partir para a tela aí. Ver candidato aí também a deputado estadual, né? Também usou a mesma estratégia, né? Do não sei número quem aí. copiou de quem, né? Olha, nada se cria, tudo se copia, já dizia Chacrinha. Então... Mas a gente, seguindo aí, a gente vê aqui... Tem um padrão, mas não é um padrão que a gente espera, né? Não é aquele padrão visual. Não. Ele só tem um padrão, que é o estilo que ele se comunica com o público dele. E a princípio parece que dá muito certo. Vamos ver um vídeo dele aqui? Vamos lá. Bom dia, quero aqui fazer um requerimento verbal. O vídeo na vertical mesmo, né? Lá na Câmara Municipal de Águas Lindas. Eu quero que as nossas autoridades... Que despojado, né? Com blusa de time. Barba por fazer. Povão mesmo, né? Sou cidadão normal, né? Passa essa imagem aí, né? Os moradores que jogam água na rua. E essa nem é... Ele gosta muito desse assunto, né, cara? Água. Ele pega uma a causa plataforma ali dele, né? Por conta de um vídeo dele que viralizou também, que ele... Sim. Muito inclusive esse vídeo também virou campanha, né? Exatamente. Eu vi no Facebook. Que foi pouco utilizado, diga-se de passagem, né? Por isso que a gente tá mostrando aqui o Instagram, né? E aqui, vamos lá, mais uma vez para a tela. Realmente faltou uma padronização, né? Talvez até um vídeo um pouquinho mais profissional, embora o vídeo de celular ele funciona muito bem. O importante, né, como eu falei há pouco aqui com o Mauro, comunicar-se é se tornar compreendido. Então, se ele conseguiu ser compreendido pelo público dele... Eu acho que ele perfeito, consegue muito né? bem, assim... É complicado porque o que parece pra mim é que ele não tem equipe de mídia. Parece que tudo é ele mesmo que faz, assim... E se for, pra ele é um ponto positivo dele ter conseguido, né, dentro da campanha, se articular. Porque... Olha, não tem como não ter equipe. Tem que ter pessoas para trabalhar nesse segmento. Exatamente. Nem que seja para organizar a distribuição do material. Com certeza. Porque produção de material hoje está muito fácil. Você faz, mas claro, produzir de qualquer maneira, né? Igual a gente viu aqui, né? Você vê aí o material todo feito a partir de celular, o que não é nenhum problema dentro do ponto de vista de você se comunicar, transmitir sua mensagem. Mas quando você vê um vídeo bonito, bem feito, aquilo prende atenção, né, cara? Parece até que ele tem um aqui. Para a população do estado de Goiás, principalmente... Isso aí é vídeo de celular mesmo. Os políticos já se organizaram... Mas pelo menos, ó, tem microfone, que é uma coisa que às vezes o pessoal vai fazer vídeo com o celular
mas não usa microfone e fica aquele áudio ruim. Olha, uma coisa que eu sempre falo quando eu faço minhas mentorias de comunicação e documentário, produção audiovisual, é que você pode ter um vídeo razoável, mas você tem que ter um áudio bom. Se você tiver um vídeo 100%, mas tiver um áudio ruim, você matou o vídeo. É verdade. Né? E aqui a gente viu, pelo menos, né? Cuidou, ficou 50-50 ali, né? Eu acho que dentro da questão da qualidade, ele passou. Então tá aí, a gente não sabe quem fez primeiro, né? Mas uma estratégia muito boa essa do número aí. E foi muito bem votado também, diga-se de passagem, né? Qual foi a Ele teve votação dele? Um pouco mais de 9 mil votos. Bem votado. Teve mais votos que o nosso deputado atual, né? O deputado da Imperial. Da Imperial. Realmente foi uma surpresa aí pra cidade. Mas enfim, vamos voltar pra nossa pauta aqui, Eric. O próximo agora da lista aqui vai ser acaba de ser mencionado, né? O Zé da Imperial. Vamos lá, Zé da Imperial. Um salve aí pro nosso deputado, esteve aqui conosco. Fizemos uma boa resenha com ele. 37 mil seguidores, o Zé. 37 mil seguidores. Tá bom na rede, de né? todos aqui, eu acho que ele tem o que mais seguidores. Verdade. Mas é porque também, ó, eu acredito, pode ser que eu esteja enganado, que esses canais foram criados para a campanha. Você pode ver aí olha, 673 seguidores só. Não, seguindo. Não, seguindo, né? Não, esse aqui é do Zé da Imperial. Zé, Mas a campanha do Zé da Imperial, ela é bem antiga, né? Isso. Então, pode ser por isso que ele já tem esse número de seguidores. Que outra coisa muito importante, é a pessoa manter o canal. Olha, eu já trabalhei com candidatos que não conseguiram, tinham trabalho, mas não conseguiram manter nas redes. Ficavam criando canais aleatoriamente, e aí quando chegava na época de campanha, como é que você ia reunir o material? Porque a página no Facebook, no Instagram, seu canal no YouTube são também o portfólio. É verdade. É a tua trajetória ali, pô. Isso é verdade. Mas aí eu tenho que... É complicado, né? Assim, porque o Eric, ele vai pensar sempre como um estrategista de marketing, enfim. Mas a depender do político e a depender das ambições políticas, de cargo, de campanha que ele tem, talvez não para o eleitorado, mas para ele e para as lideranças, para os políticos rivais com quem ele lida, é mais interessante ele se manter em off, em stand-by, do que ele ficar constantemente aparecendo em rede. Só leva pedrada quem é visto. Às vezes o cara tá aqui ocupando uma posição, ele tem um trabalho, continua prestando um trabalho, só que ele não faz a divulgação. Por quê? Porque ele entende que se ele começar a aparecer agora, vão começar a minar o campo dele, né? Por mais que ele fixe o eleitorado, mantenha o que ele já tem, alcance outras pessoas, mas pode ser que ele comece a desgastar a imagem dele antes perante as outras lideranças políticas, que é quem faz a diferença também. Olha, novamente concordo em parte com você. Eu também. Né? Existe e aí eu vou falar da parte técnica, não vou nem entrar na questão política, mas na parte técnica. Imagina que, por exemplo, você não tem banco de imagens porque um HD deu problema, ou um funcionário saiu e levou, tudo pode acontecer. E aí, se você não tem isso em outro lugar, você perdeu o portfólio, entendeu? E aí, quando tá na rede, tá lá, olha, dia tal, eu estive lá na comunidade. Eu falei sim com o seu João lá. Você tá entendendo? É uma coisa que você tem como mostrar que você sim esteve envolvido. Porque não tem jeito, cara. Você tá na política, você virou vitrine, você vai levar pedrada. Com certeza. Entendeu? E aí, eu sou da opinião que é melhor levar pedrada mas fazendo do que levar pedrada sem fazer. E eu acho que entra, novamente, a questão da estratégia, né? Sim. Eu acho assim, quando o cara... Por exemplo, você hoje... Tá faltando 2 anos agora pra campanha de vereador e prefeito. Se você hoje, aqui no programa, fala que você vai vir vereador, aí sim, eu concordo contigo. Com certeza você vai levar pedrada, com certeza alguém vai falar alguma coisa. Mas assim,
Você não tem que falar isso. Claro. Né? Você não tem que falar isso, você tem que falar outras coisas. Claro. Você tem que falar o que você faz hoje, lá na sua secretaria. E aí né? sim, é estratégia, né? E aí que entra a estratégia e entra, né? O Eric puxando sardinha pro nosso serviço. Claro. Mas entra o nosso trabalho também. Você observa o Pra Arruda, construir a imagem do candidato, né? candidato, sim. E consolidar. O Arruda, por exemplo, na eleição agora já mudando, né? Eu falo dos candidatos do estado de Goiás, nossa cidade. Falando Não, mas a federal, resenha é essa, né? E aí o Arruda, por exemplo, o Arruda, ele se manteve em stand-by durante bastante tempo. E ele apareceu, e ele sempre manteve o trabalho de visitar as lideranças, de andar. Aliás, o Arruda é um político interessante, talvez a popularidade dele se dá porque ele faz política de interior em metrópole, em Brasília, em cidade grande, Distrito Federal. Ele vai andando, ele vai na casa das pessoas, ele faz a visita. Às vezes o cara tá numa cidade grande, ele só quer aparecer no vídeo, na TV, no jornal, impresso, na revista, não quer ir lá. E no interior, pra você conseguir ser visto, lembrado, você tem que ir na comunidade. O Arruda faz isso. Daí ele apareceu nas redes sociais e cresceu rapidamente. Mas porque ele faz esse trabalho, né? Talvez se ele tivesse aparecido antes, todo mundo já sabia a intenção dele, que era ser candidato, e iriam bater. Mas aí entenda-se que ele não estava político, né? Então, para quem está já dentro de um cargo eletivo, né, tá dentro de um mandato, Tem que ter, mostrar o serviço, né? A população cobra e... É porque assim, ó, tem uma outra coisa. Se o cara passar 4 anos, né? Passa 3 anos, com 3 anos e meio, já perto da eleição, que ele vai querer mostrar tudo que fez, as pessoas passam a não acreditar também. Vai dizer que aquilo é só trabalho de mídia. Porque entendeu? nunca viu nada. Vamos ao próximo... Não, a gente Aliás, ao próximo não, aqui. Continuando, né? Vamos lá. Aqui eu já notei um pouco de padronização, né? Nas postagens. A gente tem aqui a cor amarela, né? Predominante, amarelo e verde. A arte é bem feita, cara. A arte é bem feita. Só que eu achei, assim, algumas coisas foram meio fora do contexto. Tipo, volta lá, ali onde tem aqueles carros, imagens, lazer. Perfis, eu achei interessante. Imagens, perfis. Agora, por exemplo, você pega aí, ó, lazer, né? Hoje a juventude aguaslinense merece seu espaço para se encontrar. Ok. Mas aí, você pega o texto e confere com a imagem que está em cima desses carros aí, provavelmente carros com aqueles sons potentes, né? Então, o espaço do lazer seria dedicado a isso. Então, eu acho que a imagem ela não trouxe, né, não definiu bem o que é a proposta que foi apresentada aí pelo candidato, né? Eu acho que aqui foi mais a estratégia dele de puxar os votos do Keké. Geralmente. Essa foi boa. Toda a estratégia é o que a gente claro, falou, né? claro. E a gente sabe que aqui na cidade o Keké que domina, pelo menos essa juventude aí que gosta de som automotivo. Com certeza. Ele, inclusive, tem uma caminhonete cheia de som, nesse estilo aqui. Então, Zé, foi boa a estratégia. Valeu. Tá aí, conta. Vamos lá. Vamos continuar lá. aí. Próximo aqui, Eric, que a gente tem agora é o... Interessante ali também, que ele... Vamos lá? Ele publicou ali uma arte com o Daniel Vilela e com Caiado? Sim. Daniel Vilela e com o Alexandre Baldi, candidato a senador. Bora de rolê com Daniel Vilela. Então, linguagem mais descontraída. Linguagem mais jovem, né? Vou mandar e tal. Legal. Interessante. Também. Vamos continuar aqui, Eric e Mauro. Aqui agora é o Giovanni Machado também, que, né, veio concorrendo aí. O Giovanni faz parte do governo hoje, não? Ele é vereador. É vereador. Foi o vereador mais votado na cidade, né? Sim. E foi o vereador mais bem votado nessa última eleição, né? E as redes de Giovanni é isso que vocês falaram. O Giovanni ele tem uma constância de publicação, cara. É verdade. O Giovanni ele eu vou publicando. ser bem sempre, sincero né? aqui. Uma das melhores redes é do Giovanni. Fora do meu nicho, né? Assim, das pessoas que eu sigo, eu acho que eu até não segui o Giovanni Machado, mas constantemente eu via a publicação dele patrocinada no meu feed. Tanto no Instagram quanto no Facebook. E aquilo vai, sabe, impregnando na mente da pessoa. Água mole, pedra dura. E eu não sei se os outros candidatos fizeram isso ou não fizeram. Porém, o que apareceu pra mim, inclusive um dia eu tava no dentista e lá aparecia, né? No YouTube tava tocando lá e apareceu a propaganda dele. Olha aí. E eu falei, que importância que tem, né? Claro. De saber usar. Não sei se a dos outros não chegou até mim. As principais propagandas que eu vi no YouTube, isso também em outros locais, né? Porque eu uso o Premium. Porque ninguém aguenta propaganda.
propaganda. Mas enfim, o que a gente viu, pelo menos o que eu vi, principalmente aí foi Hildo do Candango, Giovanni Machado, e vi também o Que É no YouTube, né? Acho que eu cheguei a ver todos, cara. Todos. Só que tem um grande problema, né? Às vezes você tá assistindo um vídeo, entra a propaganda de um candidato, aí você pula, logo em seguida entra a propaganda do outro candidato ao mesmo cargo, da mesma base, da mesma coligação. E ele vem em cima do outro, você não consegue agrupar. Aí já é um problema do algoritmo do YouTube, né? Acho que o YouTube não tá muito preocupado em eleger ninguém, não. Aliás, assim, pelo pouco que eu já trabalhei com Google Ads e YouTube, eu vejo que é mais fácil você anunciar, não tô falando de resultados, tá, gente? Fica bem claro isso. É mais fácil você anunciar no Facebook e conseguir chegar mais rápido ao teu público do que no Google, porque o Google, diga-se de passagem, né, já, e YouTube também, por conta da concorrência, né? E aí, por exemplo, se você não souber colocar palavras-chave que sejam diferentes do que o pessoal vai programar o anúncio, né? Acontece isso. Chega os dois anúncios que são a mesma coisa, praticamente, claro. Cada um são anúncios diferentes, mas são a mesma proposta, no final da conta, para quem está assistindo, né? Então, é importante que também a pessoa tenha alguma noção, principalmente Google Ads, porque tudo isso passa por lá, né? É verdade. Vamos lá. André, eu vou só reiniciar aqui, né? Ok. Então vamos lá, vamos falar do Giovanni Machado. É isso aí. Uma coisa que eu acho muito importante é o candidato ter uma cor bem definida para ele. Porque é uma proposta muito fácil de você impor. Então, assim, você pode colocar. Você pode colocar a pessoa para vestir uma blusa, sei lá, azul. E aquela cor já te liga a um candidato, né? Eu sempre recomendo aos meus clientes, que são, né, os candidatos, que sempre usem vestuário assim bem parecido. Isso. Né? Porque a pessoa já liga, né? Já faz aquela ligação. A pessoa usa boné, então usa boné o tempo todo, né? Usa óculos. Cara, o óculos faz uma diferença danada quando você vai... E tem gente que pode ficar em dúvida. Então você tem que ter sempre uma aparência daquilo que vai ser próximo da foto sua que vai estar lá na urna. Aí nesse ponto tem que agradecer também a galera do marketing do Anderson Teodoro, que eles escolheram a cor azul, porque a gente sempre vê ele de azul, né? A gente nunca viu ele de outra cor. Facilitou, né? Então seria muito complicado escolher outra cor. Mas vamos lá. Vamos voltar pro Giovanni aqui. Aqui a gente tem, né? Uma arte bonita. É uma arte bonita, o verde bem definido. E assim, percebi também uma padronização. Como o Mauro falou, a regularidade também. Há um tempo já dá pra ver que ele vem investindo nisso. Vocês observam aí, quando eu falo da questão de qualidade de imagem. Isso. Né? Você vê, clica no vídeo ali bem diagramado. Agora, no vídeo. Isso aí deve ser um vídeo aí, né? Isso. Olha só. Aí, é claro, né? Foi em estúdio, chroma key e tal. Eu, particularmente, não sou muito fã de chroma key, porque passa uma ideia muito TV, né? Eu acho que a rua, né? Ela fala assim mais eloquente, né? Ela dá uma expressão melhor. Mas você vê, a qualidade te prende. Vamos ver outro vídeo aí. Esse aí do cabeça branca aí, ó. Olha aí, ó. Olha só, qualidade, cara. Você assiste pela qualidade, ela te chama a atenção, né? Muito bom o material. A logomarca também ficou muito boa. Eu só achei estranho, Mauro, que parece que é dinheiro que tá jogando aqui, não parece? Ficou parecendo coisa de bingo mesmo, né? Eu achei que tava sorteando o carro. Esse óculos tá parecendo dono de cassino aí. A win aí, ali já era. O vereador Giovanni, a gente não sabe se isso aqui é santinho ou se era dinheiro. Mas se fosse dinheiro, eu queria estar lá nessa carreada. Ficou parecendo dinheiro, né?
Cuidado. Poderia dar problema, né? Olha aí. 6.558 votos. Né? Bem votado. Ele ficou com uma expressão para continuar, né? Na próxima eleição aí, de repente vindo como um vice-prefeito, né? O candidato a prefeito, quem sabe, dependendo da coligação que ele se lançar, né? Ele já tem uma essa bagagem. Uma bagagem eleitoral. O Érico, eu queria fazer um comentário referente aos candidatos. Em período eleitoral, todos os candidatos, ou a maioria, né, lançam um material muito parecido. Em apoio ao esporte, em apoio à juventude, em apoio à geração de trabalho, emprego e renda, etc, etc, saúde, etc, infraestrutura e tal. O que é ruim, porque as pessoas elas não conseguem acreditar. Porque todo mundo promete a mesma coisa. Porque você tem que ter um nicho, né? Você tem que ter um nicho, você tem que ter uma bandeira que você já carrega sempre para que você possa se destacar nela. Um grupo, uma categoria que você de fato represente, né? E que você possa agregar durante a campanha trazendo mais pessoas. E segundo, que é o que eu considero mais importante, que é você ter uma plataforma partidária, né? Por exemplo, o cara que é petista e é ativista, militante, ele vai votar no PT. Da mesma forma que o cara, se ele for ativista, militante do PSL, ele vai votar no PSL. As eleições agora para presidente comprovou isso, né? E fora que você consegue agregar militância. No estado de Goiás, Daniel Vilela, né, como presidente do MDB, tem um peso imenso com a juventude partidária do MDB, porque é uma juventude ativa. Os filhos dos políticos, os filhos dos filiados vão lá e se afiliam também e ali começam a participar, começam a militar, participar de eventos, de convenções, tem sede de diretórios dos partidos nos municípios, nas capitais, e aí as pessoas vão e frequentam ali como um espaço de formação política, né? De formação de pensamento. O que falta na nossa cidade? Quando atingirmos esse nível de maturidade política, que os nossos políticos, representantes tiverem também essa consciência, eu acho que o cenário vai começar a mudar. Eu nunca vi alguém daqui da nossa cidade cobrar, por exemplo, o vereador, qualquer um desses daqui, Giovanni, por exemplo, se ele é de esquerda ou se é de direita. É porque esses caras, eles chegam e falam pra você que nós não podemos nos preocupar com esquerda ou com direita, nós temos que preocupar com o desenvolvimento da nossa cidade. Esse é o discurso. É verdade. Entendeu? Aí... E tá certo, tem que ser a preocupação tanto da direita quanto da esquerda. Concordo, mas eu acho, e concordo com o André, eu acho que as pessoas têm que ser mais transparentes, porque aí sim você tem como criar uma militância. Só que nós, nunca no Brasil, nós tivemos uma discussão que fosse chegar a nível municipal, né? E aí eu acredito que somente quando isso acontecer, aí vai acontecer o que você está falando. A maturidade política, né? Exatamente. E essa preocupação. E aí precisa passar por uma reforma política. As pessoas têm que votar por querer, não por serem obrigadas. Claro. Entendeu? Porque hoje ainda tem isso, né? Você vota por obrigação. Então tem muita gente que ainda chega lá na boca da urna e pega um santinho que tá jogado lá no chão e vai votar naquilo lá. Talvez o partido ainda tá muito distante, né? E o eleitor médio, o eleitor que não é muito ligado aí com questões políticas, partidárias, com pautas de governo, ainda tá muito distante. Agora, para aquelas pessoas que já participam ativamente do processo, seja como liderança, que carrega o candidato, que leva no bairro, que apresenta nas instituições, essa pessoa ela já pode... É um exemplo, um modelo de pessoa que já pode se associar a um partido e a partir dali formar uma base. E isso ajuda a construir governo, né? Imagine que você tem um grupo político, partidário, em que você tem um mandatário. Essas pessoas que compõem um partido naturalmente poderão compor o governo. E você já tem uma base de pensamento, né? Um ideal que é ser seguido. E aí começa a mudar o jogo de, por exemplo, indicações políticas, de composições de governo que sejam apenas por interesse. Claro, exatamente. É o que a gente espera, é o nosso sonho, né? Exatamente. Eu acho que tá bem distante ainda. Eu também acho que vai demorar esperança. um pouquinho, mas é importante começar a falar desde agora. Sim. É importante. Se não esse falar, espaço. a ideia morre. Exato. Vamos lá, Érico, eu queria chamar a atenção de vocês dois, assim, pra gente ter uma reflexão aqui a respeito de um personagem bem marcante na nossa cidade, que é o Túlio, né? A gente teve aí ele apoiando o Wilson, né? O Wilson Carvalho, como prefeito na última eleição, adversário do Dr. Lucas, né? Teve uma votação também bem expressiva, né? Teve quase um empate entre eles dois. Uma diferença Mas aí seria, na análise de vocês,
só o empréstimo de prestígio do Túlio? Ou seria... Aí é nesse ponto que eu vou entrar. Por quê? A gente tem duas figuras políticas nessa cidade que apontam pro Túlio, que é quem? O Wilson e também a Iracema, né? Que também, não me engano, era assessora dele, Sim, né? Assessora. Então, Foi assim, candidato também, chegou a ser candidato em eleições passadas, a vice dele. Então, assim, são duas pessoas que fortemente são ligadas a ele. Você fala na pessoa e vem na mente o Túlio, né? Só que nessa campanha, o Túlio apoiou o Zé da Imperial. Nossa! Então, assim, foi um choque, né, pra todo mundo. Uhum. E a gente vê também a questão na votação. Acho que essas pessoas sentiram um pouco da falta dele, né? Porque, assim, o Wilson Carvalho tem aqui, a gente tá abrindo a página dele aqui. Ó, mais uma vez seguindo aquela padronização aí dos números, né? A cor. Olha, etc. o material dele é bonito, tá cara. Bem padronizado, tá bem... Tá legal. Bem regular. É. Então, assim, ele teve aqui 3.082 votos. Aparentemente não teve o apoio do Túlio nessa eleição. E então, assim, houve uma diferença, claro que foram cargos diferentes, mas houve uma grande diferença, né? Não sei se vocês concordam, de 35 mil votos para 3 mil. Claro, mas aí pode ser a resposta da pergunta que eu fiz para vocês. Pode ser o voto dele agora. As pessoas o conheceram, né? Como candidato a prefeito, por mais que fosse aquele candidato lá, o candidato suplente, né? Isso. Da última hora. Mas ele ficou conhecido e se tornou... Igual você falou, a gente pode dizer que esses votos foram dele mesmo, né? Sim. Então, assim, para uma figura que surgiu assim muito repentinamente na cidade, eu acho que tem esse é o mérito, sim. É interessante. E você vê que é um material muito bom, cara. Sim, eu gostei do bem trabalhado. O Wilson, inclusive eu queria aqui fazer... Não conheço toda a equipe do marketing do Wilson Carvalho, mas conheço uma pessoa, Eduarda Martins, que tem uma empresa que chama, né, uma agência de design gráfico, que é Design, da Eduarda Martins, que também colaborou aí na campanha do Wilson Carvalho, amiga minha. O Wilson, eu estudei com ele desde a infância, né, amigo meu pessoal. Nós temos grupos políticos diferentes, mas fiquei feliz pelo resultado. As redes sociais dele com material interativo, você pode ver que lá tem... Gostou desse post? Curta, comente, compartilhe. Isso é importante. Ou você colocar emojis para associar as emoções das pessoas. O comentário. Então, você traz o eleitor para dentro da campanha de uma forma, sabe, tranquila, lúdica, né? De uma forma lúdica. E o que é bom, porque você ajuda as pessoas a interagir. Isso é o que faz o diferencial. E a gente tem visto aí grandes personagens políticos com uma imagem já desgastada pelo tempo de vida pública, mas que estão aderindo a essas estratégias nas redes sociais e tendo resultado. Cara, eu vi, por exemplo, a campanha do Kim Kataguiri, que eu achei uma coisa muito ridícula. Pra mim, aquilo era ridículo, mas depois eu falei, não, ele tá fazendo pro público dele. O foco, é o nicho, né? E aí deu certo, o cara ficou com 200 mil votos lá. E ele fazendo paródia de abertura de anime, essas coisas. Então é um negócio assim que, pô, você olha assim, parece assim, dá até aquele sentimento de vergonha ali, né? Mas aí que tá, ele não quer te agradar. Esse é o ponto. E aí vem estratégia. Exatamente. Ele conheceu ali o público dele e não tem por que ele sair daquela esfera. 200 mil votos já dá pra eleger ele sempre. Então eu acho que você tem que ter a noção do se você quer manter o que você tem, se você quer crescer e qual a probabilidade de você crescer entre aqueles que não te conhecem ou que já te conhecem. Se a probabilidade for pequena, investe só nos que já te conhecem e vão E no caso do Kim, por exemplo, a primeira eleição dele foi em cima da revolta petista, né, contra a Dilma ali. Só que aí agora ele entrou no governo apoiando Bolsonaro, depois ele teve aquela rusga lá com o governo, e aí rachou, ficou do lado do Rodrigo Maia. Quer dizer, se essa discussão vem pra gente aqui, a gente vai ter um debate acalorado, né? E a gente vai identificar o que o cara não sabe para onde ir. Agora, qual foi a estratégia que ele usou? Não, vou pegar o eleitor mais jovem que não tá preocupado com essa discussão. Claro. Então, foi lá, fez... O cara, infelizmente, nós somos um país ainda, um povo que elege muito palhaço, né? As pessoas não querem mais ver coisa séria aí vê o cara, elege um tiririca da vida. De novo, né? De novo, né? Elege o cara fazendo paródia enfim, são estratégias. E aí, a gente tá falando profissionalmente também.
O candidato tem que saber onde ele vai entrar. É isso aí. Não vamos se alongar também no tempo, né, Sim. Eric? Mas assim, Vamos lá. temos aí... Tinha vários candidatos, mas não ia dar tempo para trazer todo mundo. Então, como eu quis trazer essa análise aí a respeito do Túlio, então a gente vê aqui também o da Iracema, né? Usou também a mesma estratégia do número aqui. Números, mas eu já achei que a questão ficou... O contraste ficou invertido, né? Sim. Porque você olha assim, não dá pra identificar direito. Tinha que ter sido o contrário aí. O que eu tinha pra dizer O aqui, nome ali, o e-mail, né? é o user, né? O user, eu acho que é o número pessoal dela ou é o número que dá votação dela, né? Não sei se ficou muito legal essa estratégia, não. Aparentemente De é. colocar, porque Mas- pareceu mais aquele user que normalmente... O primeiro e-mail, né? 2000 anos de presta nascimento. atenção, né? é verdade, Não é ficou verdade. legal. Você acaba não prestando atenção Inclusive, na eu achei coisa. que era. Agora que eu tô olhando aqui, que eu vi que era o número que é o dela número, mesmo. né? tá vendo? Olha aí, vamos ver de Realmente. novo. É, É interessante. uma estratégia que eu não adotaria, não. Particularmente. Eu acho aqui também que a biografia dela faltou mais informações, né? A gente pode ver dos outros candidatos que sempre falam muita coisa. Né? Preciso, porque é A a primeira apresentação, informação, né? É onde você chama atenção aí. É verdade. E aqui Muito descendo... opaco, né? Mais uma vez, ó. Você viu aí, não tem uma identidade definida. É uma cor predominante, né? É. Você vê amarelo, azul aqui, verde. Não ficou Foto, definido o que selfie com óculos de... Selfie pro político, pro candidato já é um pouco complicado, depende da selfie. E com óculos de sol é pior ainda. É muito bom, Não é uma não passa, estratégia não muito legal. É. Aí você vê, mais uma vez, a falta da imagem profissional, né? Ó, vê a imagem do Caiado ali, ó. Pode subir aí, André. Tá vendo, ó? Agora pega as imagens normais lá em cima. Cara, você acaba olhando a foto do Caiado ali pela beleza da foto, né? Sim, da qualidade da foto. construção em si. É. Inclusive, tem mais uma informação aqui pra vocês, tá? Nós falamos sobre o Rogenberg, né? O vereador Rogenberg. E eu falei que o cara é acessível. E eu nem precisei entrar em contato com ele. Ele mesmo mandou mensagem pra mim. Depois já nos encontramos aí em outra ocasião. E ele já me garantiu que vai estar aqui conversando com a gente, viu, André? Muito bom. Vamos ter um bate-papo aí. E vamos nos preparar, porque o homem é um livro de águas lindas. Ele tem muito conhecimento sobre a cidade. E vai ser um programa muito bom. É isso aí. Então vamos lá, vamos voltar a falar aí dos candidatos, né? Então, a Iracema, qual foi a expressão eleitoral dela, André? Ela teve 1.441 votos. E aí, eu acho que vem de novo a questão de que esses votos são dela e não do Túlio, né? Essa ruptura é interessante da gente pensar, porque são pessoas agora que vão construir sua imagem depois de muito tempo. É igual eu falei, Sim. você fala o nome delas, já liga ao Túlio. Então, e agora assim, não, ela já começa a ter uma identidade. né? Naquele momento era bom, né? Acaba que o Túlio tem a sua popularidade, então surfaram um pouco nessa onda. Agora vai ser um pouco mais difícil, mas também vão construir algo sólido. Eu penso assim. Eu gostaria de chamar a atenção. Muitas vezes a gente vê o resultado nas urnas de certo candidato e fala: nossa, mas o cara teve muito voto. Teve muito voto. O cara pode se candidatar a prefeito. Tá eleito. E não é bem assim. Em tese, pela lógica, é mais fácil você ser eleito a senador do que a vereador. Porque a senador se disputa com 2, 3 no máximo. E a vereador é uma cidade inteira, são 300, 400 candidatos. Às vezes tem candidato que é da sua mais família difícil, e tá disputando junto mais com você. difícil. É uma eleição ali que é muito complicada. Então, os votos para deputado estadual são vagos, é fácil de captar. Eu vejo muita notícia mais de gente fácil. que se candidata e recebe só um voto. E é casado. Exatamente. Complicado. É complicado essa situação. E aí, quando vem, por exemplo, a deputada estadual, as pessoas acabam que tem bastante voto. Sim. Mas pode ser que esse número diminua em uma possível eleição para o cargo de vereador. Devido à grande quantidade, divisão de votos. Tudo é o contexto, né? Tudo é o contexto. Ok. Temos mais candidatos? Não, aqui a gente só Estamos encerrando. separou esses aqui. Então é isso. Eu acho que a gente fez uma resenha bem interessante, né? Conhecemos as figuras que se candidataram aí por Águas Nós tivemos Lindas. o Hamilton Borges também, candidato. Sim, é verdade. Deputado. Eu acho que o Hamilton vale a pena a gente dar uma pesquisada Ele aí. teve uma votação até... Aí.
razoável, né? Assim, pra... Quantos votos ele teve? Vez? O Hamilton teve quase mais de 4 mil votos. Vamos lá. O Hamilton, relembrando aqui para quem não conhece, o Hamilton é um cara que já tá na internet há algum tempo. Ele faz ali uns programas ali, né, na rede. E usou aí também, voltando aqui para a página dele, usou a mesma estratégia aí dos números, né, já em seguida. Vamos ver aí como é que ficou embaixo. E ele já se coloca ali como bolsonarista, né? Como... Isso é importante. Como a gente falou, a pessoa se identificar. Quem é o cara, né? Isso. E ali ele fez... E possivelmente ele tem um nicho dele, né? Sim, com certeza. Agora, você já vê aí algumas imagens amadoras, né? Exatamente. E mais uma vez, reforçando a imagem de bolsonarista, né? Com a camiseta. Eu vi muito isso, hein? Muitos candidatos fazendo isso aí. Mas faltou uma identidade visual, né? Faltou uma padronização, faltou uma imagem mais legal. Até porque, assim, como é um cara que já faz mídia, né? Espera-se que a qualidade, né, seja sempre colocada em primeiro lugar. É claro que o factual, ele resolve com o celular, né? Ele chega da forma que, né? Mas isso aí é coisa que pode ser feita com antecedência, tem que ter programação, porque aí você vê a estratégia, né? Eu acho que a estratégia dele foi mais 200% Bolsonaro, né? Talvez reforçar aí o voto para o presidente e não para o deputado. Não sei, exatamente. Né? Mas, quantos votos que ele teve? Teve um pouco mais de 4 mil votos, se não me engano. Bem votado, quer dizer, ele já vem aí fazendo uma plataforma para uma candidatura a vereador. E aí nós temos aqui, podemos atribuir isso a votos, assim, o cara às vezes tem uma votação de 4 mil, 5 mil, 6 mil, por aí vai. Só que dentro do município teve 1.000, teve 500, ou teve 2.000, o restante é voto fora, voto pingado em município. Isso aí é um importante ponto também. Analisar também os votos que o indivíduo teve dentro do município. O Hamilton, a esposa dele, a Keila Borges, que é conselheira tutelar, foi candidata a vice-governadora junto com o Major Vitor Hugo. O que, de certo modo, pode ter lhe dado um conforto, né? Dependendo do lugar onde ele chegou, ou do município que ele chegou, por ser esposo da candidata a vice-governadora e ter conseguido atrair alguns votos, né? Mas ainda assim, muito distante de ser eleito, assim como outros, mas que teve uma votação até expressiva para quem está se candidatando pela primeira vez. E é importante ressaltar aqui o respeito que eu tenho, que nós temos a todos os candidatos da cidade, e pela coragem, pela disposição de colocar o nome e representar a cidade. Acho que isso é muito importante e que viva sempre a democracia. Claro, e o que a gente fala aqui são aprendizados que as pessoas podem ter para as próximas experiências, né? Você vai encarar uma eleição mais uma vez, pense na estratégia que você vai usar, porque tudo isso vai garantir o sucesso ou não da campanha eleitoral, né? Exatamente. Eu só queria fazer mais uma resenha aqui, mas aqui eu queria que vocês comentassem sobre o nosso ex-prefeito, nosso querido ex-prefeito Hildo do Candango, que teve aí 45.418 votos e ficou como suplente. E aí, qual a análise que vocês fazem da campanha do Hildo? Houve uma quebra assim na cidade, como a gente já via nas outras eleições, a gente tinha sempre essa de muita gente sair candidata a estadual, e aí não fazer ninguém, né? Dessa vez a gente teve a situação, como o Mauro trouxe, do prefeito ter formado o grupo, ter unido o grupo e ter falado, não, é isso aqui que a gente vai fazer, e foi até o fim, né? Então a estratégia do prefeito Dr. Lucas atrapalhou, então, a campanha do ex-prefeito? Não, eu penso que, assim, porque a estratégia do Lucas foi mais voltada para estadual, né? O cargo de deputado estadual. Para federal, ele tinha um compromisso, né, com o nosso querido deputado Zé Nelto. Mas, assim, deve haver uma união na cidade para fazer um candidato da cidade, né? Nessa situação, o Lucas teve esse compromisso com o Zé Nelto, até porque trouxe milhões e milhões e milhões para a cidade. Mas, assim, Águas Lindas ainda não tem aquele porte ainda de você ter essa divisão. A gente teve aí o do Candango, que veio para federal, mas também teve a Giva, né? Teve, em comparação a ele, teve pouquíssimos votos, né? Teve pouco mais de 5 mil,
mas atrapalhou. Eu acho que se esses 5 mil tivesse ido para ele, eu acho que ele estava eleito, né? Que eu acho que poderia estar eleito. Então, assim... Que fosse por coeficiente partidário, né? Isso. Falta a questão de maturidade política na nossa cidade, né? A gente tem que ter foco, a gente tem que fazer Mas também, para as próximas eleições, eu acho que vai aumentar o número de eleitores e pode ser que a gente faça um federal. Um passo de cada vez, né? Muito bem. Eu entendo, assim, que quem... na política, quem divide não multiplica. Pelo contrário, quem divide, perde. Agora, quem ajunta, quem acolhe, quem agrupa, esse sim soma, aumenta a quantidade de votos, que é o capital que o político tem, é o voto no eleitorado, né? E o Dr. Lucas sabiamente conseguiu fazer isso. O Hildo, que é ex-prefeito, uma figura política muito conhecida, chegou ao cargo de deputado estadual eleito também pelo município há 12 anos atrás, aí com aproximadamente 28 mil votos, se não me engano. Muito conhecido no município pelos eleitores, né? Só que ele teve 45 mil votos. Dentro do município ele teve 28 mil. Sendo que ele tinha, aí, se não me engano, 5 candidatos a deputado estadual dentro do município. Só que ele tinha candidatos a deputado estadual também fora do município. E puderam lhe puxar alguns votos com material casado, né? Então, acredito que a votação que ele teve dentro do município de Águas Lindas foi suficiente apenas para elegê-lo a deputado estadual. Ainda não é federal. Mas ele conseguiu pulverizar pela estratégia fora. E mesmo assim, ainda conseguiu, um outro grupo político ainda conseguiu eleger um deputado estadual. Então isso quer dizer o seguinte, que talvez se tivesse lançado apenas um estadual com um federal, teria feito os dois. Com certeza. Né? E aí a Giva, fazendo uma análise, um apanhado geral e comentando como cidadão da cidade, conseguiu essa representação, essa oportunidade no partido de ser a representante feminina a federal do município. E agregou bastante votos, acho que 5 mil e pouco. Isso. Votos para o deputado federal, mas trouxe a mensagem de que há mulher e que a mulher luta pelo espaço de poder também. Muito bem, sabe as palavras do nosso amigo Mauro. É isso, pessoal. Mais uma vez, agradecendo a presença de vocês, tá? Agradecendo também a você que tem acompanhado a gente na internet e pedindo a você que acompanhe e também curta a nossa página, tanto no Facebook quanto no YouTube. Ative lá as notificações para você receber as notificações aí de quando a gente estiver publicando, tá? E concordando ou discordando, comente aí. Isso nos ajuda muito a produzir mais conteúdo para você. André, Mauro, muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, Eric, também. Vamos aí aguardar o próximo episódio. Quem sabe já com o nosso querido vereador Rogenberg Barbosa. É isso aí. Um abraço, fiquem com Deus.